Fala pessoal do mercado imobiliário, sou Matheus Emanuel, fundador da The Real Estate Lab. Hoje eu quero trazer um assunto que eu gosto muito, né? Eu sou um grande entusiasta e que é a incorporação imobiliária. Então eu queria trazer alguns conceitos básicos para você entender um pouco mais desse assunto. Não vou trazer as questões mais técnicas, né? Com as viabilidades, etc. São os conceitos básicos mesmo, preliminares, para a gente começar a destrinchar um pouquinho de como a incorporação imobiliária funciona aqui no Brasil, né? Então, vamos direto para o assunto. As incorporações imobiliárias no Brasil, né? O que é incorporação imobiliária? Qual que é a definição disso, né? Então, a incorporação imobiliária nada mais é, né, do que a promoção e a realização da construção de empreendimento com o objetivo de vender essas unidades autônomas do empreendimento antes ou durante a construção, né? Então, resumidamente, o empreendedor imobiliário ele vai encontrar um terreno, né? Ele vai preparar e viabilizar um projeto imobiliário nesse terreno, seja um prédio, uma casa, é, um prédio comercial, tal, ou pode ser até um loteamento, né? Então ele vai preparar e viabilizar um projeto imobiliário em cima desse terreno. E aí ele vai, após viabilizar esse projeto, ele vai construir ele mesmo, ou ele pode terceirizar essa construção desse empreendimento, a fim, né, qual que é o objetivo final? É vender as unidades autônomas antes ou durante a construção. Então, essa é a grande sacada da incorporação. É você viabilizar um projeto imobiliário, vender ele na planta ou durante a construção ali, né? E qual que é a lei, né, que rege essas incorporações aqui no Brasil? É a Lei 4.591 de 64, né? É a lei que regulamenta as incorporações imobiliárias aqui no Brasil. E ela é uma lei bem completa, né? Quando você pega para destrinchar ali os artigos, você percebe que quase que não há falhas, né? Uma das leis mais completas que o nosso país tem. Para toda situação tem uma resolução, uma penalidade, para toda infração tem ali uma forma de resolver, então é uma lei bem bacana, recomendo que você dê uma lida nela, né? Então, lá tem todas as obrigações, os direitos do incorporador, tem as questões da convenção de condomínio, da construção, as infrações, tudo que tange a incorporação imobiliária, tem lá algum tópico falando sobre, é bem interessante essa lei, né? E quais são os tipos de incorporação imobiliária que a gente tem, né? Nós temos dois tipos que são bem famosos aqui no mercado, né? A preço fechado e a preço de custo, né? Que na lei elas são descritas como por empreitada e por administração. Qual que é a diferença entre essas duas modalidades, né? Então, na incorporação a preço fechado, o incorporador basicamente ele garante o preço final da unidade vendida, né? O preço dessa unidade vendida ele é fixo, né? Estando ali em contrato, ou ele pode ser reajustável por índices previamente determinados. Então, é o que a maior parte do mercado hoje faz, né? É definido um preço final da unidade e ela vai sendo corrigida ali ao longo do tempo com um indexador, normalmente o INCC, né? E o valor da unidade ele é mais próximo ao valor de mercado, né? Então são apartamentos um pouco mais caros, né? Vamos dizer assim, em relação às unidades a preço de custo, né? Quando você faz uma comparação a preço de custo, é uma modalidade que normalmente se trabalha com investidores, né? Então o responsável pelo pagamento do custo integral da obra vai ser o investidor, vai ser o comprador dessa unidade. E o preço, né, ao invés de ser reajustado por um índice previamente determinado, ele é reajustado conforme a necessidade da obra, né? Então, se estava previsto que a unidade ia custar R$ 250.000, aí veio a pandemia, aumentaram os preços, e aí, através do cálculo lá, foi percebido que de 250 a custar R$ 320.000, será de responsável do investidor arcar com essa diferença, tá? E o valor da unidade ele tende a ser mais barato que o mercado, né? O lucro, boa parte do lucro que iria para a incorporadora acaba indo para o bolso dos investidores, né? Que eles entram ali no negócio adquirindo essa unidade até com um fluxo de pagamento diferenciado, é, e vendendo ali de fato para o consumidor final, né? Que é o caso que a incorporação a preço fechado faz. Ela já vende ali, ela
ela faz todo o projeto, ela garante que esse projeto seja viabilizado, né, e a maioria financia com o banco, e ela vende ao consumidor final. Na incorporação por administração, o preço de custo normalmente é feito ali um modelo de negócio para investidores, né? E aí também tem uma lei muito importante, né, que está ali lado a lado com a incorporação imobiliária, que é a do distrato imobiliário, né? Então é a Lei 13.786, ela veio aí em 2018, ela é chamada de Lei dos Distratos e foi importantíssima para as relações, né, dos contratos imobiliários. Então ela acrescentou 3 artigos à Lei 4.591, que a gente acabou de ver, que é a lei que rege as incorporações imobiliárias, onde esses 3 artigos foram divididos em o artigo 35A, né, que é o quadro resumo. Ele veio trazer assim uma clareza maior, né, aos negócios jurídicos das aquisições dos imóveis. Então, ela é a parte inicial dos contratos imobiliários, né? Ela meio que resume, né, os principais dados de ajuste, né, dessa transação imobiliária e sintetiza tudo em um documento, né, que é esse quadro resumo. Então, é basicamente uma forma de trazer maior clareza ali a essa transação imobiliária que está sendo envolvido ali, né? A segunda cláusula é a cláusula de tolerância, né, que é a 43A, onde ela permite, né, que no contrato de compra e venda do imóvel na planta exista uma cláusula de tolerância de até 180 dias corridos, ou seja, 6 meses da data prevista para a conclusão do empreendimento para a entrega efetiva da obra. Então, imagino que você tenha visto muitas pessoas por aí, né, reclamam, poxa, meu, falou que ia entregar em junho de 2025 e a gente já está em agosto e não entregou ainda, tal. Mas saibam que se vocês olharem lá, né, no contrato de vocês lá de compra e venda do imóvel, muito provavelmente, né, pelo menos a lei pede, vai ter lá uma cláusula falando sobre essa tolerância de 6 meses que a incorporadora tem para entregar após a data prevista, né, da conclusão do empreendimento, né? Então eles estão assegurados por lei e não precisam, né, arcar com nenhum tipo de multa ou ter algum tipo de ônus por isso, desde que essa cláusula esteja no contrato, né, claro. E a última cláusula que ela veio adicionando, né, que é de fato distrato ou resolução do contrato, né? E é muito importante essa lei. O incorporador, né, por lei, ele pode reter o valor integral da comissão, né, da corretagem, e ainda a pena convencional, né, que ela não pode exceder o valor de 25% da quantia paga, ou se a incorporação estiver sob o regime de afetação, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, 50%. Né? Então, isso aqui fez uma diferença muito grande no mercado. Né? E se a incorporação estiver sobre o regime de afetação, essa devolução dos valores deverá ocorrer no prazo máximo de 30 dias após o habite, né? Ou um documento equivalente. Então, essa cláusula aqui fez uma diferença enorme no mercado imobiliário. Patrimônio de afetação, né, é outro item também muito falado e muito comum na incorporação imobiliária. Para você que não lembra, existia uma grande incorporadora aqui no Brasil chamada Encol, né, ali nos anos 80, 90, foi a maior incorporadora que esse país já teve. Eles entregaram mais de 100 mil imóveis, né, aqui no país, era muito forte mesmo essa empresa. E ela acabou quebrando, né, em 1999, ela deixou mais de 40 mil famílias na mão aí, esperando, né, receber o tão sonhado imóvel, né, o imóvel dos sonhos, e por consequência mudou todo o rumo do mercado imobiliário, né, a falência dessa empresa. Né. Aí em 2004, né, veio à tona a Lei 10.931, né, que é do patrimônio de afetação. E aí o que esse patrimônio de afetação faz? Ele é um mecanismo opcional, né, ou seja, a incorporadora não é obrigada a adotar o patrimônio de afetação, então ela é um mecanismo opcional que protege muito o comprador e também o incorporador, né? Ambos saíram ganhando. Então, quando a empresa ela quando o empreendimento ele está sobre o regime de afetação, ele fica blindado, né? Ele não permite, caso a empresa venha a falir, esse empreendimento ele não vai se agregar à massa falida, né? Ele não vai fazer parte da massa falida. Então, se a incorporadora quebrar,
os condôminos eles podem muito bem contratar outra empresa para continuar e concluir a construção do empreendimento, né. E aí por incorporador também tem vários benefícios, né, tem o RET, que é o regime especial de tributação, que traz a redução dos impostos sobre as receitas auferidas, tem a própria questão dos distratos, né, onde ele consegue reter ali até 50% do valor e tal. E isso, né, quando a empresa traz, né, o regime de afetação, é, isso traz mais credibilidade ao empreendimento, né, traz maior transparência, já que uma das regras do patrimônio de afetação, a empresa precisa abrir uma conta bancária exclusiva do empreendimento, então não pode pegar o dinheiro de uma obra que está acabando e começar outra, misturar ali os fluxos, né? Então, o dinheiro dessa obra é exclusivamente dessa obra e traz mais segurança, né, para ambas as partes, tanto para o cliente quanto para o incorporador também, né. Então, é importante, né, você que vai adquirir também um imóvel na planta aí, perguntar, né, ver se está sob patrimônio de afetação, que para você ter uma segurança muito maior, tá. E aí, resumindo aqui, né, eu falei que não ia entrar muito nos âmbitos técnicos, né, eu vou fazer um vídeo sobre viabilidade econômica financeira, viabilidade comercial, mercadológica, tem muitas etapas, mas eu trouxe um resumo aqui das principais etapas da incorporação. Então, tem a fase de prospecção e pesquisa, né, que é onde o incorporador ele encontra o terreno, faz a pesquisa de mercado, faz o estudo de massa para ver, né, o que dá para construir, o que não dá, faz as viabilidades jurídica, financeira, econômica. Isso pode demorar de 1 a 6 meses, né, dependendo do tamanho do empreendimento, até mais. Depois a gente vai para as fases de aprovações, projetos e licenças, né, que pode durar de 2 a 12 meses. Lançamento e vendas iniciais, então vai lançar, vai montar o stand, vai começar as vendas ali, né, trabalhar com marketing, etc. Decorado, pode durar de 4 a 12 meses. Vem o período de obras, dependendo do porte da obra, dura 6 meses ou 36 meses, né, para construções maiores. Vem a fase de expedição do habite, né, ou a vistoria do corpo de bombeiros, isso pode durar de 1 a 2 meses em média. A certidão negativa de débito junto ao INSS, né, que é a CND, isso aí demora mais ou menos 1 mês, e a averbação, né, da obra em si, que em média também de durar 1 mês aí. Então, nesse resumo, dependendo do empreendimento, né, muitos empreendimentos são financiados, então vai ter o repasse ali geral, né, dos clientes, dependendo da modalidade do financiamento que a construtora adotou, isso pode durar aí até uns 2 meses, né. Então, o ciclo médio total que a gente tem na atividade de incorporação imobiliária pode variar de 16 a 57 meses, dependendo ali de muitos fatores, né? Dependendo do tamanho do projeto, dependendo da prefeitura da sua cidade, né? Tem cidades que você consegue aprovar um projeto na prefeitura em 2 meses, tem cidade que se demora 2 anos, né? Então, tudo isso conta muito com esse ciclo médio total, né, para se realizar essa incorporação, né? Então, quis trazer um vídeo bem sucinto, bem básico, com conceitos mais jurídicos mesmo, né? O conceito de lei, como funciona, os tipos, né? Eu vou trazer um vídeo sobre viabilidades também, que é a parte mais técnica. Então, espero que você tenha gostado dessa introdução ao assunto de incorporação imobiliária. Dúvidas, sugestões, críticas, você pode deixar aqui nos comentários. E até o próximo vídeo.